Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Essa passagem está em São Mateus, capítulo 22. Então, assim, para a gente pensar em amor a Deus, primeiro a gente tem que responder uma pergunta, né? Como que a gente ama aquilo que não se conhece? Né? Então, o que é Deus? Vamos ver o que nos diz o Livro dos Espíritos. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, assim, vejamos que aqui no Livro dos Espíritos, ele nem se incomoda em perguntar quem é Deus. Ele pergunta o que é Deus. Porque Deus não é apenas um ser, Deus é tudo, né? E a gente está vivendo um momento muito complicado, não só aqui no nosso país, mas eu diria no globo terrestre, né? Onde as causas de assassinatos, as causas de violência, parece que só aumentam. O que dizer daqueles refugiados da Síria? O que dizer de tantas pessoas desencarnando e de forma tão violenta, tão brusca? Às vezes a gente se pergunta: meu Deus, será que tu olhas por nós mesmos? Será que a gente já deve desistir da humanidade? Porque assim, a humanidade se perdeu. Quantos de nós não pensamos isso no dia a dia? Imagina, Deus não vai se ocupar em olhar para nós, porque a gente não aprende nada, a gente não consegue seguir os mandamentos, e quem tem um bom coração acaba padecendo diante daqueles que ainda insistem na maldade. Eu preparei alguns slides e eu vou passando enquanto, tá? Vou falando. Então aqui a gente tem uma imagem de guerra. É um dos cenários que a gente liga a televisão para assistir o jornal, para tentar se manter informado. E o que mais vemos, infelizmente, são essas imagens. Os assaltos. A gente sai para trabalhar, não sabe se volta, não sabe se consegue voltar com os bens que a gente trabalhou tanto para ter, né? Às vezes as pessoas acham insignificante você chorar porque alguém te levou teu celular. Mas você sabe o quanto você batalhou por aquilo. É uma coisa que é sua. E por mais que seja um bem material, acredito que na nossa existência terrestre, tão ainda, vamos dizer, primitiva, entre parênteses, porque eu não encontro uma palavra melhor no momento, ainda é necessário que tenhamos a motivação da aquisição dos bens terrenos para que a gente consiga levantar todo dia de manhã para ir trabalhar. Quem queria levantar todos os dias de manhã se a gente não precisasse comer, vestir, né? Manter o nosso corpo? Seria difícil, não é? Não que sejamos preguiçosos, não é isso. É que a nossa natureza é intrínseco nela que nós tenhamos outras prioridades. Acordar um pouquinho mais tarde, passar um tempo com o filho, assistir aquele programa de televisão que você gosta. Só que isso tem alguma evolução para a humanidade? Isso traz algum benefício para a humanidade? No geral, pode trazer benefício na tua vida em família, você passar um tempo com teu filho, isso é extremamente importante. Mas a nível de desenvolvimento humano, né? Não traz, infelizmente, não é só isso. Precisa do desenvolvimento da tecnologia, precisa do desenvolvimento da medicina, da educação, e isso não se faz sem um trabalho árduo, né? Então, olha, mais uma imagem, e essa, para mim, foi uma das mais difíceis. Acreditem, eu selecionei as menos pesadas, tá? Fazer essa pesquisa de imagem, para mim, foi muito cruel, de ver situações piores que essa daí. Mas essa foto ainda me chamou bastante atenção,
por conta do cenário. Veja bem, é um homem com 2 crianças e atrás é só destruição. Então, que perspectiva essa pessoa tem? Né? Nessas horas é difícil a gente se agarrar na fé em Deus. É difícil a gente pensar, poxa, tem um Deus que é todo amor que olha por nós. E aí a gente faz aquela questão, né? Ver a televisão, a mídia divulgando que assaltantes cada vez mais saem livres e lesos, e pais de família acabam padecendo, mães acabam padecendo, crianças acabam morrendo vítimas da violência. E aí a gente se faz a seguinte pergunta, aliás, a seguinte afirmação: se fosse um homem bom, teria morrido. Quem de nós nunca falou isso? Imagina, aqui na Terra só o mal prevalece, né? Aqui na Terra quem se dá bem é quem pratica a maldade. Para que eu vou insistir em fazer o bem se eu estou caminhando para trás aqui na Terra? Porque eu trabalho, eu sou honesto, por mais simples que seja o meu trabalho, posso trabalhar na manutenção da limpeza de uma empresa, sair da minha casa e pensar, eu não tenho valor nenhum, porque eu limpo o chão e o banheiro daquelas pessoas. As pessoas olham para mim e nem dão bom dia. Agora, se eu fosse uma pessoa ruim, aí as coisas seriam diferentes. As pessoas teriam medo de mim e talvez me respeitariam. A gente não se faz essas afirmações ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida aqui na Terra? Porque é tanta coisa ruim, mas até isso o Evangelho tem. E eu separei para ler para nós. Só um minutinho que eu vou achar aqui. E está bem dessa forma. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Está na página 66 do Evangelho. Dizeis frequentemente, falando de um homem mau que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, porque efetivamente ocorre que muitas vezes Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa, que é um bom que receberá em recompensa do seu mérito o favor de que sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis dessa axioma, não duvideis que blasfemais. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja de um homem mau, apressai-vos em dizer, gostaria mais que este se fosse. Quantas vezes a gente não vê aquele vizinho lá que trabalha, que é honesto, que cuida da família, ajuda as pessoas carentes, desencarna, enquanto que na mesma rua tem aquela pessoa que usa droga, que bate na mãe, que ofende a mãe, que bate no pai, que rouba, e a gente fala, poxa, poderia ter sido aquele, né, que desencarnou, ao invés de ser esse bom. Então aqui ele continua dizendo, estais grandemente errados, porque aquele que parte terminou a sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha nem começado. Por que quereríeis, pois, que o mal não tivesse tempo de acabar e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que direis de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que se retivesse na prisão, enquanto que se desse a liberdade àquele que a ele não tinha direito? Então ele até ilustra, né? Pensa numa pessoa que está presa, cumpriu a sua pena, e aí a gente fala, não, você vai se manter aqui, você vai continuar preso, porque você não vai sair, é o seu destino, eu quero que você fique aqui, e acabou. Enquanto que um outro que tenha cometido um assassinato ou algo um pouco mais grave, tenha que continuar, e por a gente não querer conviver com ele, você solta ele no mundo. Vai, eu não quero mais ver sua cara, você me dá muito trabalho, some. Seja feliz aí fora. Né? Se livrou do problema, será? Então vamos lá. Ficais sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que enquanto estiverdes sobre a terra, estais em cativeiro. Então, assim, o capítulo é maior, tá? Eu vou encerrar por aqui, que eu acho que já deu. A gente se coloca na posição de eterna vítima. Eu estou falando de todos nós.
né? Porque a gente trabalha, porque nós somos honestos, porque eu tenho a minha família, eu tenho um grande amor pela minha família, eu dou a minha vida pelos meus filhos, eu ajudo as pessoas. O que demais nós estamos fazendo, além de tentar começar a caminhar pelo Evangelho? Que é isso que ele nos diz. Amar ao próximo. É possível amar a Deus sem amar ao próximo? Mas é possível amar a Deus sem amar a si mesmo? Será que quando eu profiro tais palavras, eu estou amando o meu próximo? Porque a gente costuma se enganar. Aqui na Terra, nós temos momentos felizes, né? Que parecem, comparados com os momentos de dores, eles parecem tão pequenininhos, tão insignificantes, que a gente às vezes até pensa, meu Deus, eu vim para a Terra só para sofrer, né? Eu perdi o meu filho. A gente sabe que é uma dor que é inimaginável. Eu não consigo imaginar porque eu ainda não tenho filho. Mas de ver o sofrimento das pessoas que essa fatalidade acomete, eu consigo ter uma leve noção do que aquela pessoa está sentindo. A gente acaba se prendendo a essas coisas terrenas e se esquece que somos espíritos. Não somos carne, osso, matéria. Não. Somos espíritos. Estamos aqui na Terra para aprender, para tentar evoluir um pouquinho que seja. E quando acontece de uma pessoa desencarnar, por incrível que pareça, e por mais cruel que esse pensamento pareça, ela se libertou daqui. Ela ganhou a oportunidade de ir para um plano talvez infinitamente melhor do que o que a gente está, porque sabemos que existem colônias e planos espirituais de maior elevação, onde o sofrimento não tem a menor chance de acontecer. E às vezes a gente se prende, poxa, o assaltante ficou, o assassino ficou, o pedófilo, o estuprador, enquanto meu filho, meu primo, minha mãe, meu amigo, meu parente, que era tão bom, se foi. Pois é, porque exatamente a Terra, ela é o quê? Ainda é um planeta de provas e expiações. A gente está aqui para aprender, mas também para expiar coisas que fizemos em existências anteriores. Então, estar na Terra, de certa forma, não vou dizer um castigo, tá? Mas vamos dizer, você está na escola, né? Para os jovens que estão aí atrás, prestem atenção, tá? Você está na escola, aí você... eu não vou assistir aula de matemática, não. Nossa, matemática, aquele professor, que cara chato, né? Não vou jogar bola. Vamos, fulano, jogar bola? Vamos. Vamos, Leonardo? Vamos, Henrique? Vamos, Thiago? Vamos jogar bola. Esquece o professor. Você sai da aula, sua mãe está crente que você está na escola, assistindo a aula, né? Ainda tem um anjinho que fala. A Lívia chega e fala, Leonardo, Henrique, Thiago, não vão jogar bola. O vestibular está aí, vamos estudar. Não, esse cara é muito chato, tá por fora. Vou jogar minha bola, vou ser feliz, que a vida é curta. Né? A gente fala muito isso, a vida é curta. Mal sabemos o quanto temos pela frente ainda, né? Enfim, aí você vai jogar sua bolinha lá. E esquece da aula. Isso 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Daqui a pouco você perdeu o semestre. Chega no dia da prova, você tá lá. Professor, pelo amor de Deus, eu não sei, me ajuda. Meu filho, não adianta você responder as provas porque você já reprovou por ausência. Não adianta, você pode tirar 10 na prova, mas você não tem presença suficiente para passar de ano. Pelo menos na minha matéria. O que vai acontecer com você? Você vai ter que retornar e aguentar o cara chato e ainda pegando mais no teu pé, porque ele sabe que você não deu o mínimo valor para ele ali. Né? Então pensa, o que você poderia ter feito eliminado, você postergou para mais para frente, você adiou. Né? Então, enquanto estivermos presos à sensação de felicidade terrena, de bens materiais, de luxo,
Será que a gente está tomando a decisão certa ou será que nós vamos repetir de ano? Até porque eu separei aqui também uma parte que ele fala justamente disso. Essa parte está no capítulo 1, na página 289. Bom, está escrito capítulo 1, mas está estranho porque já está bem no final do livro, enfim. É a pergunta 920 do Livro dos Espíritos. O homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Não. Visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode sobre a terra. Então a gente já cai aqui no mérito de amenizar os males. Às vezes a gente fala, mas você não entende, eu estou sofrendo. Você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Realmente, a gente não sabe o que acontece na vida de cada um de nós, né? A gente não tem esse conhecimento. Mas vamos supor, você está caminhando, assim, você acabou de acordar, está sonolento ainda, aí tem uma coisa que é muito gostosa, né? Que é você bater o dedinho do pé na quina da cama. Isso é uma delícia, né? E aquilo dói, e você senta no chão e aperta o pé, e aperta, e aperta. Que dor, parece que não vai acabar nunca. Mas passa, não passa? Um dia depois você ainda está sofrendo, sentindo aquela dor? Às vezes sim, se causar um hematoma muito grande, mas vamos pensar na hipótese de não causar um hematoma tão grande, de ser só aquela dor. Daqui uma semana, vamos ser mais longo. Daqui uma semana você não vai estar mais sentindo aquela dor. Não é assim? Você pode quebrar uma perna, mas passou aquele tempo que você está restabelecendo, que está colocando tudo no lugar de volta, você sente a mesma dor? Não, não sentimos. E não estou resumindo tudo a matéria, né? Mas vamos pensar assim, será que a gente não se coloca no sofrimento eterno? Será que a gente não se posiciona em ficar batendo na mesma tecla, ficar sofrendo, ficar amargando aquilo? Então, quando fala amenizar as penas terrenas, né, as próprias penas, acredito eu que ele esteja dando para a gente a opção, a sugestão de escolher. Quer dizer, sofrer é inevitável, tá, gente? Permanecer no sofrimento é escolha. Então, se permita sofrer. Seu relacionamento acabou, está doendo, ok, se permita ter aquele período de sofrimento. Chore, escute lá seu KLB, escute aquelas músicas que fazem você sofrer ainda mais. Sabe que você liga o rádio e fala, meu Deus, que sofrimento. Se permita, mas saiba que é a preparação. É como se você estivesse tirando do seu corpo uma roupa rasgada. Então, você tira aquela roupa para vestir uma nova. Não é assim? Então, nós estamos no período de refazer o nosso coração. Sofra, chore, se tranque no quarto, fique sozinho, repense, pense, ore. Mas se permita isso por um pequeno período, pelo período suficiente para que você se liberte daquela dor. Porque também guardar para fingir que é forte não resolve. O corpo responde de outras formas, com doenças, e não é legal. Tá? Então, eu vou continuar passando aqui os slides. Aquelas plaquinhas, cada uma aponta para uma direção diferente, né? O que isso significa? São escolhas. Escolhas. Nós temos um presente que recebemos de Deus e a gente nem se dá conta. O livre-arbítrio. Então, não é porque o fulano assalta que eu tenho que fechar o meu coração e, por conta desse assalto, perder a fé nas pessoas, perder a fé em mim mesma. Porque a partir do momento que você tem fé no outro, você tem fé em si mesmo. A partir do momento que você se posiciona a estender a mão para uma pessoa, para um animalzinho que esteja necessitando de você, é a essência de Deus que está falando mais alto. É a tua escolha, tá? Então, a gente acabou de ver aquelas cenas de guerra, né? Aquelas cenas terríveis. Então, aqui tem um abraço de Jesus, né? É uma questão de escolha você sentir o abraço de Jesus. Ah, mas como assim? Eu posso escolher? Imagina que eu não vou querer receber o abraço de Jesus. Mas
Será que você também não pode permitir que outra pessoa sinta o abraço de Jesus? Quando alguém te causa alguma maldade ou algo que te prejudique, sabe como você recebe e ao mesmo tempo dá o abraço de Jesus? Perdoando. Perdoar não é fácil, a gente sabe que não. Né? Tanto que tem até dor no meio da palavra. Eu consigo enxergar até a palavra dor no meio da palavra perdão, né? Perdoar. Ao mesmo tempo, você está doando. Doando o quê? O seu amor. Não adianta a gente querer fugir, não adianta, gente, querer fugir e se condicionar na posição. Eu não sinto amor por ninguém, eu não vou amar. Quem ama é trouxa, tem até aquele poeminha, né? O amor é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa, não tem? Quem nunca escutou isso, né? Não vou me permitir amar porque quem ama sofre. Não, se engana. Quem sofre é quem aprisiona. O amor não aprisiona, o amor liberta. Né? Então, a partir do momento que você se condiciona, se permite a amar verdadeiramente, independente do que seja, você está se abrindo para uma nova possibilidade e está evoluindo para que o seu tempo de provas e expiações seja mais curto. O seu tempo de convivência com o mundo terreno, com as violências, com as ingratidões, com as diferenças sociais, com as injustiças. Porque assim, não adianta nós humanos queremos fazer justiça se a gente nem sabe direito o que é justo. O justo é o que me parece ser bom para mim, mas nem sempre é bom para o outro. Né? Então, nós não temos condições ainda de julgar o que é justo e o que é injusto. Tá? Mas para que a gente passe um tempo menor nessa situação, a gente precisa decidir, precisa fazer escolhas melhores. Assim, como eu estava falando, não adianta nós queremos fugir do amor. Sabe por quê? Vou dar um exemplo. Eu não sei se vocês têm acompanhado essas rebeliões nos presídios, essas mortes calamitosas, esses desencarnes, esses assassinatos. Só que assim, ali dentro existe também a preocupação com o colega. Ah, porque eu vou atacar aquela turma porque eles querem matar o meu colega, eu não quero que eles façam isso. Gente, nós estamos falando de assassinos impetuosos. Até eles conseguem se preocupar com alguém. Seja o que for, quem for, eles conseguem. Né? Eu costumo falar o seguinte, vai numa comunidade lá onde tem o maior traficante. Mexe com a mãe dele. Mexe com a mãe dele. Fala qualquer coisa sobre a mãe dele. Isso não é difícil acontecer. Tá? Da pessoa se doer e querer defender a mãe com unhas e dentes, até mesmo com ameaça de morte. O mais raro de acontecer é o fato, minha mãe nunca ligou para mim. Isso é sério, isso é verdade, isso são índices. Né? Então, veja bem, as pessoas que a gente julga que são pessoas desumanas, até elas conseguem. Por que a gente não vai conseguir? E por que a gente questiona tanto a existência de Deus, sendo que a gente vem aqui na fraternidade e a gente estuda o quê? Nós temos perdi a palavra. Nós temos a oportunidade da reencarnação, não é assim? Então, se eu tenho a oportunidade da reencarnação, significa o quê? Que o meu espírito é eterno? Não é assim? O espírito não morre. E que há um aprendizado aí, há um caminho a ser percorrido. Né? Então, se eu preciso retornar para a Terra, é porque ainda falta alguma coisa para eu aprender. Nem que for mínima, ainda falta. O que eu tenho que fazer? Abrir mão do orgulho. Abrir mão 100% do orgulho na Terra, eu acredito que é uma tarefa quase impossível. Quase impossível. Tá? Porque ainda está muito intrínseco na gente, porque somos imperfeitos, né? Mas a gente pode ir se desprendendo aos poucos. Quando você está aprendendo a andar, você não levanta e sai correndo, como diz na música do grupo da Mocidade.
A gente levanta devagarzinho, cai, levanta, a mãe ajuda, o pai ajuda. Daqui a pouco, quando a gente vê, a gente já está andando, correndo, ganhando hematomas, porque está caindo e levantando. Só que quando você chega na idade adulta, a probabilidade de você cair é bem menor de quando você era uma criança de 1 ano e pouquinho, não é? Por quê? Porque você aprendeu. Pode ter levado aí alguns anos para você aprender a andar com cautela, andar com mais atenção, mas você aprendeu. Fazemos EMEI, né? Na minha época era prézinho. Fazemos EMEI, fazemos o Fundamental 1, fazemos o Fundamental 2, ensino médio. Muitos querem fazer faculdade. A hora que sai com o diploma da faculdade, você olha para trás e pensa que você estudou mais de 13 anos para conseguir aquilo? 13 anos. Mais, né? Bem mais. Muito mais. Estou chutando baixo. Então, assim, nada na nossa vida é de uma vez. Se libertar das coisas que nos prendem à terra também não precisam ser de uma vez. Jesus não pede isso. Deus não pede isso. Ao contrário, Deus é extremamente piedoso com as nossas limitações, com as nossas dificuldades. Outra coisa, uma mãe conseguiria catar um filho e colocar no fogo do inferno para queimar? Meu filho, eu vou tacar querosene em você, vou colocar fogo, porque eu tentei, não deu, você não tem jeito, não adianta, eu desisto de você. A gente sabe, sim, que tem alguns exemplos de coisas calamitosas que mães fazem com os filhos, mas o maior exemplo, a maioria, não quer proteger, não quer cuidar, não sente aquela vontade de dar a própria vida em função daquele ser. Por que Deus, que está... Eu não sei nem dizer o grau, a gente não consegue mensurar o grau, mas está tão acima de nós, faria isso com a gente, com a criação dele. Né? E por mais que nós pensemos que Deus não olha para nós, ele olha sim. E muito. Depois eu vou passar um título de um livro, ele é bem intrigante, muito intrigante, mas ele é bom. Ele esclarece muitas coisas. E o subtítulo dele é Não Podemos Dizer que Não Fomos Avisados. E aí, não poderia faltar, uma frase icônica de uma das maiores obras da literatura, né? Esse, para quem não conhece, é o Alvo Dumbledore. E ele fala, são as nossas escolhas que revelam o que realmente somos, muito mais do que as nossas qualidades. Adianta lá no teu serviço você ser educado, você ser prestativo, aí você chega na tua casa, filho, não me enche o saco, o papai está cansado. Nossa, fulano, eu estou lavando a louça, você não pode vir secar? Me deixa, trabalhei o dia inteiro. É uma escolha, não é? Então, você pode, para algumas pessoas, ter a qualidade da educação, para outras não. Então, sua qualidade, ela é praticamente inútil se você não coloca ela para funcionar. Se a gente não se posiciona a condicionar essa qualidade para frente, a trabalhar essa qualidade para que sejam desenvolvidas outras mais. Então, a qualidade não é o defeito que faz o ser humano, são as escolhas. Você pode ter, sim, a tendência de usar droga. Você pode ter sido um espírito viciado numa vida anterior, em qualquer paixão, qualquer vício que seja. Não estou falando só de drogas químicas, né? Tudo que é demais acaba sendo prejudicial. Então, você vem para cá, você tem a escolha. Você pode ter aquela tendência muito forte e escolher não ceder. Então, você se tornou uma outra pessoa por conta da sua decisão. Então, às vezes, a gente fica, porque minha mãe, meu pai, a minha mulher, o meu esposo, o meu filho, não reconhece as minhas qualidades. Mas você está colocando as suas qualidades para fora para eles? Ou você sabe que você tem aquilo, você sabe, é seu, mas você não consegue doar. A partir do momento que você não mostra, as pessoas não enxergam. Não sentem. E se não sente, não enxerga, logo não existe. Tá? Eu preparei um vídeo e eu gostaria que vocês prestassem um pouquinho de atenção nas imagens e na música, principalmente na música.
Por amor, sofri algumas vezes. Eu recordo a primeira ocasião. Por amor, roubei a primavera. Com suas flores, eu fiz essa canção. Por amor, perdemos a consciência e deixamos livre o coração. O amor se entrega e não se pensa. Vale mais a fé que a razão. Se você vive só e abatido, deveria pensar que passamos todos pela vida, mas a alma é imortal. Só o amor é a saída, limpa, constrói, concebe e procria. Somente o amor cura a ferida que alguma vez nos causou tanta dor. Só o amor é a saída, limpa, constrói, concebe e procria. Somente o amor cura a ferida que alguma vez nos causou tanta dor. Por amor morreu crucificada a esperança da humanidade. O amor é a fruta sagrada, a promessa de nossa liberdade. Por amor perdemos a consciência e deixamos livre o coração. O amor se entrega e não se pensa, pode mais a fé que a razão. Se você vive só e abatido, deveria pensar que passamos todos pela vida, mas a alma é imortal. Oh, só o amor é a saída, limpa, constrói, concebe e procria. Somente o amor cura a ferida que alguma vez nos causou tanta dor. Só o amor é a saída, limpa, constrói, concebe e procria. Somente o amor cura a ferida que alguma vez nos causou tanta dor. Tive o cuidado de selecionar algumas imagens bem bonitas. Por quê? A gente se questiona, diante de tanta maldade, diante de tanta atrocidade, onde está Deus? Deus está no ar que a gente respira. Deus está nos olhos das crianças, dos animais, nos nossos próprios olhos. Deus está na flor. Deus está até naquela lagartixinha que a gente morre de medo, que faz parte do equilíbrio natural. Né? A lagartixa nós temos medo, mas nós gostamos quando ela come os insetos. Né? Mesma coisa os sapos. Então, Deus está em tudo que Ele criou. E está na gente também. E a gente tem que tomar consciência disso e perder o medo de colocar a nossa essência de Deus para fora. De deixar florir a semente que Deus plantou em nós. Porque nós não estamos aqui por acaso. Não encontramos essa doutrina tão sublime por acaso. Uma doutrina que abraça, uma doutrina que não aponta os teus defeitos. Padre Fábio tem uma frase que eu praticamente me apropriei dela, é maravilhosa. E ela diz assim:
Deus não te acusa, Deus não está preocupado com quem você é, porque Ele sabe exatamente o que você pode vir a ser. Pode demorar. Ele é paciente. Ele sabe que a gente tem a eternidade pela frente. Então, se for preciso esperar até o último suspiro da eternidade, Ele vai esperar. É infinito. Quem define se vai demorar muito, pouco, médio, razoável? Somos nós. São as nossas escolhas. Então, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amando a Deus, conseguimos amar ao nosso próximo. Por quê? Porque enxergamos Deus em toda a sua criação. E nosso próximo não só seres humanos, animais, plantas, a nossa água, tudo que é criação do Mestre, tudo que é criação de Deus. Né? Uma outra coisa para finalizar. Vamos imaginar o sofrimento de Maria vendo Jesus na cruz. A dor que aquela mulher, tão encarnada quanto nós estamos, eu sei que são espíritos de esferas crísticas, a gente sabe da evolução deles, ou menos imagina o grau de evolução deles, mas estando encarnados é muito mais complicado. Tá? Então Maria viu Jesus e nem nesse momento ela perdeu a fé, ao contrário. Maria escolheu conceber Jesus no plano espiritual e ela sabia sim o que ele ia passar. Jesus escolheu vir para a Terra sabendo exatamente o que ele ia passar. Mas ele escolheu. E por que eles fizeram isso? Por amor. Por conta dessa decisão deles, desse sofrimento todo, a gente se libertou de muitas coisas. E hoje nós temos um presente indestrutível, é o Evangelho. Então vamos procurar seguir e enxergar Deus em toda a sua criação. E quando você se sentir desesperado, se sentir aflito, ou com alguma questão que você não consegue resolver, saiba que Deus sabe sim da sua capacidade de resolver aquela situação. Acredite em você. Se Deus ainda acredita na gente, e Ele acredita, por isso estamos aqui, quem sou eu, quem é você, para duvidar de você mesmo. Tá? Por último, eu gostaria de convidá-los a fechar os olhos e ouvir uma canção. Enquanto essa canção toca, vamos pensar em Deus, vamos sentir a presença de Jesus. Não há nada, e o motivo é um só. Deus nos ama. E quem ama não abandona. Quem ama não trai. Quem ama não esquece. Quem ama não nos deixa de lado. E é por isso que eu gostaria de lhe dizer hoje, ainda que o seu coração não perceba e não sinta, Deus cuida de você. Para cantar isso comigo, Olívia Ferreira. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e eu atravesse a sombra da morte, cuidas de mim, cuidas de mim, mesmo que eu não queira a tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim, cuidas de mim.
Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e o atravesse a sombra da morte, cuidas de mim, cuidas de mim. Mesmo que eu não queira a tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim, cuidas de mim. Teu amor é como a rocha que não se quebra jamais. Teu amor é como o sol a nascer toda manhã. É o amor que me constrange, que me envolve e me aquece. Esse amor és tu, Senhor. Meu amor é como a Teu rocha amor é como a que não rocha se quebra que jamais. não se quebra. Meu amor é como o sol a nascer toda manhã. É o amor que me constrange, Que me envolve e me aquece. esse amor És tu, Senhor. És tu, Senhor. Cuidas de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Olívia Glória a Ferreira. Deus abençoe vocês. A ação de respirar. Você não pensa quando vai ser sua próxima respiração, mas você sabe que ela vai estar ali. Não é assim? Da mesma forma, Deus está aqui, do nosso lado. E uma outra coisa que eu queria que a gente refletisse. Se fosse entregue para nós um pacotinho de sementes de melancia e nós plantássemos melancia, seria possível querer colher uvas? Não, né? Então, assim, o plantio, gente, é opcional. Você escolhe aquilo que você planta e aquilo que você entrega para as pessoas. Mas a colheita, ela vem e ela é obrigatória. Então, vamos refletir, vamos pensar bem em cada sementinha que a gente está plantando por aí, no que a gente vai colher. Se a gente vai poder comer uma salada de fruta bem gostosa, variada, colorida, nutritiva, ou se a gente vai ter que se contentar com, vou falar, eu sei que tem gente que gosta, mas eu não gosto, jiló. Só jiló, né? Jiló no café da manhã, jiló no almoço, jiló no jantar, jiló no café da tarde. Quem gosta, ótimo, mas pensa numa coisa que não goste, né? Minha mãe adora, enfim, mas não passo nem perto. Então, eu gostaria de agradecer a paciência de vocês, a atenção e pedir para que em cada oração nossa, nós coloquemos o mundo, a humanidade,
que a gente possa seguir um exemplo de uma fatalidade que deixou para nós uma mensagem linda, linda. Foi o desencarne do time da Chapecoense. Acho que todo mundo tomou posse do que aconteceu, todo mundo sabe o que aconteceu. Foi um desencarne, assim, massa e bem trágico. Mas quem se lembra da última vez que viu o mundo reunido em prece? Que viu o mundo unido daquela forma? Só de pensar eu me emociono. Então, tem coisas que parecem ruins, que parecem ter sido impostas na nossa vida, mas até aquela coisa, por pior que seja, ela tem um benefício espiritual para cada um de nós. Tá? Então, muito obrigada, que a paz de Jesus esteja com cada um de nós e que a gente volte em segurança para os nossos lares. Obrigada.